Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo emitiu um alerta por causa da alta dos casos de coqueluche na capital. De janeiro a junho desse ano, a cidade de São Paulo notificou 220 casos suspeitos de coqueluche, situação que levou a Secretaria de Saúde da capital paulista a emitir um alerta aos postos da rede de saúde pública e particular também, para que o cenário epidemiológico da doença seja atualizado. Por que os casos de coqueluche aumentaram? Quais os principais sintomas da doença e as formas de prevenção? O 15 Minutos de hoje discute o avanço da coqueluche com a médica infectologista do Hospital Moriá, Camila Miyashiro. Seja bem-vindo, doutora. Muito obrigada pelo convite. E está comigo hoje a repórter do Jornal da Record, Caterina Schutte. Caterina, a preocupação com o aumento no número de casos de coqueluche não acontece só na cidade de São Paulo. Isso tem ocorrido em outros locais pelo mundo? Olá, Fara. Olá, doutora Camila. É isso mesmo. Países da Ásia e da Europa sofrem com surtos da doença, situação que levou o Ministério da Saúde a emitir uma nota técnica que é recomendado ampliar e intensificar a vacinação no Brasil. Para se ter uma ideia do avanço da coqueluche na Europa, em Portugal, no ano passado, foram 23 casos confirmados. Neste ano, até agora, já são 200. Doutora, vivemos em um mundo cada vez mais interligado, com inúmeros voos diários chegando e saindo do Brasil para o mundo todo. Isso ajuda a explicar por que um surto acontece lá e chega rapidamente aqui? A coqueluche aqui no Brasil, ela funciona um pouquinho diferente, né? Ela é uma bactéria que circula dentro do país, embora alguns, nos outros anos a gente tenha visto um número menor de casos do que nesse ano. A gente sabe que ano passado teve um alerta do Ministério da Saúde em relação a um surto que estava acontecendo lá na Bolívia, né? E a gente viu que alguns casos que aconteceram nos estados que fazem fronteira com a Bolívia, né? A gente teve apenas 5 casos confirmados. Então, não necessariamente os casos que a gente está vendo aumentar aqui têm relação realmente com esses casos externos, porque é um problema que a gente tem, um problema de saúde que a gente vem enfrentando e está muito relacionado mais à baixa adesão à vacinação. Doutora, quais as características da coqueluche e quais os sintomas que devem ser observados? Bom, a coqueluche é uma doença infecciosa respiratória aguda causada por uma bactéria chamada Bordetella pertussis. E ela costuma começar com um quadro mais leve, parecendo um resfriado. Então, o paciente pode ter febre baixa, uma tosse seca, coriza, né, o nariz congesto, mal-estar. Então, muitas vezes, nessa fase inicial, ela se confunde. O que mais caracteriza a coqueluche, que muitas pessoas conhecem como tosse comprida, é a segunda fase da doença que se caracteriza pelas crises de tosse. Aquelas crises de tosse bem prolongada, que dão surtos, de tosse. Tem, sei lá, de 5 a 10 episódios de tosse num momento, dificultando até a inspiração, que vem daí a questão das complicações relacionadas à doença. Doutora, e em relação à transmissão da doença, como ela ocorre e o que pode ser feito para reduzir o risco de contaminação? Bom, a coqueluche, como uma doença respiratória, ela se transmite através de fala, espirros, tosse, como a gente já viu há pouco tempo atrás com os casos de Covid. Então, a orientação para a prevenção é, basicamente, estar vacinado, ter o esquema vacinal completo. E se tiver alguém sintomático respiratório, principalmente no caso da coqueluche, como ela se confunde muito, a gente só vai perceber quando a tosse fica mais arrastada, mais de 2 semanas de tosse. A gente tem que pensar em coqueluche e procurar atendimento médico até para fazer o tratamento adequado. Quem são as principais vítimas de contágio? É verdade que a coqueluche acomete preferencialmente crianças? E por quê? A coqueluche, ela pode acometer todas as faixas etárias, A gente tem visto alguns casos em adultos, mas principalmente essa faixa etária que você citou, As menores de 1 ano, que são aquelas pessoas que ainda não completaram ou não receberam nenhuma dose da vacina contra a coqueluche. A primeira dose da vacina, ela começa aos 2 meses, então esses bebês menores de 6 meses, a gente diz, são os grupos de maior risco, até para complicação por conta dos sintomas e do agravamento da doença.
Quer dizer, então não tem o que os pais fazerem para evitar esse maior contágio pelos bebês, doutora? Ou pode ser feito alguma coisa? O que é importante na fase que o bebê ainda não tem as vacinas, né, por ele não ter idade suficiente, ou enfim, é a questão de visitas, né? Então, quando a gente vai visitar um recém-nascido, um bebê, na casa de um amigo, de um parente, é importante que a gente não esteja doente, né? Isso é sempre importante frisar, e visitar somente aquelas pessoas de maior convívio, enfim, que não tenham realmente nenhum risco de estar naquela fase até assintomática de uma doença. Então, se eu tive contato com alguém doente, tentar evitar a visita, postergar um pouquinho mais, porque para um adulto, às vezes a infecção não causa grandes complicações, mas para um bebê recém-nascido pode ser até fatal. E como é feito o tratamento? Que tipo de medicamento é usado para combater a doença? Bom, a coqueluche, ela é tratada com antimicrobianos, né, com antibiótico. Temos a azitromicina, né, como uma das opções, a primeira opção, mas lógico que lembrando que o uso de medicamentos desse tipo é sempre com orientação médica, né, sempre com receituário médico. Então, sempre que tiver sintomas e suspeita de coqueluche, procurar atendimento médico. Doutora Camila, na China, só em janeiro e fevereiro desse ano foram registradas 13 mortes por coqueluche. Em que situações a doença acaba se agravando e aumentando o risco de morte do paciente? Existe um grupo de risco mais vulnerável? Os grupos de risco mais vulneráveis acabam sendo, né, essas crianças menores de 1 ano, né, principalmente os menores de 6 meses, idosos, é um grupo importante de se considerar, e pacientes com algum problema de imunidade ou até de problemas respiratórios, como pacientes com doenças pulmonares obstrutivas crônicas. São os pacientes que teriam maior risco de agravamento da doença. O último grande surto de coqueluche no Brasil foi em 2014, com 8.614 casos. Agora, diante do aumento dos casos, o Ministério da Saúde reforça o apelo para que as pessoas se vacinem contra a doença. Doutora, esse é o melhor meio de prevenção? Ele continua sendo o melhor meio de prevenção, né? Então a gente depende que os pais levem seus filhos, né, seus bebês para a vacina, porque a vacina é ainda na fase dos lactentes, né? Então de 2 meses a primeira dose, depois com 4 meses, depois com 6 meses. E é importante o reforço. Então, essas são as 3 primeiras doses. Depois vem o reforço com 15 meses de vida e depois com 4 anos de idade. Doutora Camila, e como é o ciclo de vacinação contra a coqueluche? A vacina da coqueluche, ela vem integrada com outras vacinas, né? E ela é dada em várias doses. Então, o primeiro esquema que a criança recebe é aos 2 meses, aos 4 meses e aos 6 meses. Depois vem as doses de reforço, que vem aos 15 meses e depois aos 4 anos de idade. Agora, a senhora tem notado, doutora, que os pais muitas vezes não cumprem esse processo de vacinação, ou ao contrário, o nível de bebês, de crianças vacinadas atendem às recomendações médicas? A taxa de adesão à vacinação tem caído, né, ao longo dos anos, e da coqueluche não é diferente, né? Então, alguns pais levam nessas primeiras 3 doses e na hora do reforço acabam não levando, ou por esquecer, ou por diversos motivos. E a dose de reforço também é super importante, né? Para que realmente a criança ela consiga garantir a imunidade contra aquela doença que, no caso, a gente está falando é a coqueluche. Então, é importante completar o esquema vacinal, não só tomar uma dose e falar estou imune. A vacina necessita de várias doses justamente para conseguir garantir essa proteção contra a coqueluche. Doutora Camila, a queda mundial nos índices de imunização ajuda a explicar o avanço da coqueluche, e o Brasil, claro, não fica fora dessa realidade, né? Isso reflete no aumento de casos, como acontece atualmente na cidade de São Paulo, na sua opinião? Sim, infelizmente a adesão à vacinação diminuiu, né? Vem diminuindo ao longo dos anos. E é importante lembrar que doenças preveníveis, né, como a coqueluche, por exemplo, se temos a vacina disponível, é importante a administração da aplicação da vacina. A baixa adesão à vacinação, e aí não só para a coqueluche, tem contribuído para esse aparecimento, né, reaparecimento de doenças que a gente não estava mais habituado a ver. Então, a coqueluche, ela tem tido, a vacinação contra a coqueluche tem tido uma baixa adesão, que pode explicar, né, que explica, na verdade, esse aumento de casos nesse último ano. Agora, doutora, cabe aqui uma reflexão mais ampla, né? O grande desafio das autoridades de saúde
é tentar reduzir o impacto da politização da vacina nas pessoas. É necessário conscientizar que se vacinar é uma questão de ciência, de saúde e não de visão ideológica e política? Sim, é importante lembrar que a saúde ela é baseada em evidências científicas, né? E o que a gente tem visto ao longo dos anos, desde que a vacinação começou, isso para qualquer doença e agravo, enfim, é a diminuição dos casos, né? Então, nos últimos anos, infelizmente, a gente viu uma diminuição na adesão à vacinação e o reaparecimento de doenças que a gente não via há um tempo. Então, é importante esse reforço, né? Essa política pública de reforçar a importância da vacinação. Basicamente, doutora, explicando para os leigos como a vacina funciona no organismo da gente. Algumas, por exemplo, da gripe, quando você vai tomar a vacina, a pessoa fala assim, eu tomei a vacina, estou meio febril, estou meio adoentado. Como é que funciona o princípio das vacinas de uma forma geral? Temos vários tipos de vacina, né? Basicamente é fornecer um fragmento daquele agente, então da bactéria ou do vírus, de forma viva ou atenuada, né, para não causar doença, enfim, ou um fragmento produzido, para que o nosso corpo, em contato com aquele fragmento diferente, consiga criar anticorpos. E é dessa forma que a gente cria anticorpos, né, contra a coqueluche, no caso. Então, a vacina ela é feita com partículas do vírus, da bactéria, para fazer com que o nosso organismo entre em contato primeiro com aquela partícula inofensiva e consiga criar os anticorpos. Para que quando a gente entra em contato realmente com a bactéria ou o vírus em questão, a gente já tenha imunidade, anticorpos para matar aquele agente específico. Doutora Camila, e por conta da queda de vacinação, doenças que eram erradicadas podem voltar a ameaçar o país, né? Como o sarampo, a poliomielite. É fundamental manter a carteira de vacinação em dia? Completamente. É importantíssimo manter a carteira de vacinação em dia, principalmente para essas doenças que já estavam erradicadas, né, e vêm aparecendo, como o sarampo. A vacina, ela funciona como ela mostra uma porçãozinha, né? Então a gente prepara a vacina com um fragmento do vírus ou da bactéria para que o nosso corpo entre em contato e produza anticorpos, para que quando realmente a gente entrar em contato com esse vírus, essa bactéria, nosso corpo já reconheça aquilo como perigoso e faça o combate antes do corpo adoecer, né? Antes daquela bactéria se multiplicar e causar a doença em si. Covid, viroses, coqueluche, gripe e outras doenças têm sintomas que são parecidos. A orientação médica que fica para os nossos ouvintes é para que, após o surgimento de indícios dessas doenças, sempre procurar ajuda médica? Isso. A maioria das doenças, no início, elas são muito parecidas, né? Então é importante a avaliação médica para definir o tratamento. Então, se o tratamento depende de só sintomáticos ou se depende de antimicrobiano, se depende de internação. Então, é sempre importante uma avaliação médica para que a gente consiga tratar adequadamente o paciente. Muitas vezes a demora em procurar um médico acaba dificultando o tratamento e até mesmo pode contribuir para o agravamento da doença, né, doutora? Com certeza. Principalmente quando a gente trata ouvindo um colega falando que já tratou, né? Estava com o mesmo sintoma e toma esse remédio que me fez bem. Então, às vezes o remédio que funciona para um não é o mesmo que vai funcionar para o outro. Então é sempre importante que um profissional consiga avaliar para conseguir diferenciar o tipo de doença e fazer o tratamento adequado. A automedicação é um problema também que a senhora enfrenta no cotidiano, na rotina do consultório, doutora? A automedicação é um problema, sim, mas a gente tem sempre aquela medicação que a gente está acostumado a tomar no caso de febre ou de dor, que a gente pode tomar, mas na persistência daquele sintoma é importante procurar o atendimento médico, né? Não tomar o que um colega te falou que funciona, porque aquela medicação pode te fazer mal ou não servir para a doença que você tem. Então, sempre na persistência de sintomas, é sempre importante a avaliação médica para orientar a melhor opção. Doutora, para a gente concluir nosso 15 minutos de hoje, a coqueluche, o tratamento dessa doença é demorado, é dolorido? Como é que funciona o combate, o tratamento às pessoas contagiadas com a coqueluche? Bom, a coqueluche, o tratamento para a coqueluche especificamente é com antimicrobiano e costuma ser curto, né, de 5 dias.
Tudo vai depender do quadro clínico do paciente para ver se ele precisa de mais algum outro tipo de suporte. Por exemplo, em crianças menores de 6 meses, é muito comum a criança precisar também de oxigenoterapia, né? Ou outras medicações que não só o antimicrobiano, mas o tempo de antimicrobiano em si, ele é curto. Ok, o 15 Minutos de hoje termina aqui. Eu agradeço a participação da médica infectologista do Hospital Moriá, Camila Miyashiro. Obrigado pelos esclarecimentos, doutora. Muito obrigada. Agradeço também a participação da repórter do Jornal da Record, Caterina Achuti. Valeu, Caterina. Eu que agradeço, Fara, doutora Camila. Um grande prazer participar desse podcast mais uma vez. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá.